Olá, alunos! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o estudo do céu e conhecer a astronomia. Também iremos falar sobre as representações e as formas de observação do céu, principalmente ao longo da história, conhecer os instrumentos que foram inventados justamente para poder entender os corpos celestes e o universo em si. Há muito tempo, as pessoas observam o céu e os astros. Podemos entender como astro qualquer corpo celeste encontrado no universo. O estudo das estrelas, dos planetas e de outros astros deu origem à astronomia. Essa ciência também ajuda a compreender um pouco mais a origem, a formação e a composição do universo. Embora muitas descobertas tenham sido feitas, o céu é tão imenso que apenas uma minúscula parte dele é conhecida. Ainda há muito a ser explorado. Inicialmente, as observações do céu eram realizadas a olho nu, sendo possível visualizar algumas estrelas, a Lua, os cometas e os meteoros, e alguns planetas do Sistema Solar. Há 5.500 anos, na Antiguidade, os egípcios construíram obeliscos e analisavam a variação da sombra, dependendo da posição do Sol no céu para marcar a passagem das horas. Em 1609, Galileu Galilei, italiano, aperfeiçoou um instrumento utilizado para fazer observações a longas distâncias, criando o primeiro telescópio. Esse instrumento possibilitou a observação de crateras na Lua, das luas de Júpiter e de diversas estrelas, como por exemplo as que nós conhecemos hoje. Em 1670, o físico e matemático inglês Isaac Newton aperfeiçoou o instrumento desenvolvido por Galileu, tornando-o mais potente. É conhecido hoje como telescópio refletor ou telescópio newtoniano. Em 1859, o físico Gustav Kirchhoff e o químico Robert Bunsen foram um dos pioneiros no uso de eletroscópios que forneceram informações sobre a luz emitida ou refletida por corpos celestes, permitindo também conhecer os materiais que formam tais corpos. Em 1965, foram criados radiotelescópios que são como antenas de rádio equipadas com aparelhos bastante sensíveis que captam ondas de rádio vindas do espaço. Existem diferentes tipos de luz, além daquelas que podemos enxergar, e essas ondas de rádio são exemplos desse tipo. Para compreender diversos fenômenos que ocorrem no céu, é muito importante considerar a posição de quem os observa. Duas pessoas que estão próximas enxergam praticamente os mesmos astros, na mesma posição no céu. À medida que a distância entre elas aumenta, a perspectiva pela qual elas observam o céu também se altera. Normalmente, utilizam-se as coordenadas de latitude e de longitude como referências para determinar um posicionamento de um planeta. Na astronomia, a informação mais importante é a latitude do observador. Para dois observadores distantes entre si explicarem um ao outro a posição de determinado astro, é necessário que eles definam a localização em relação a duas coordenadas, o horizonte e o zênite. O horizonte pode ser definido como uma linha imaginária situada entre o céu e o solo ou água. Geralmente é difícil visualizar o horizonte nas grandes cidades por causa da presença de prédios e de outras construções. Já o zênite é um ponto exatamente acima da cabeça do observador, no qual uma linha vertical imaginária intercepta a esfera celeste. Podemos observar nessa figura uma representação esquemática das coordenadas celestes. Nesse esquema, o observador encontra-se em um ponto do hemisfério sul. O horizonte representa a linha imaginária entre o céu e o solo ou água e limita-se à parte de esfera celeste que o observador pode enxergar. O ponto mais alto é o zênite, que está exatamente sobre a cabeça do observador, se for traçada uma linha imaginária vertical até a esfera celeste. Na aula de hoje, nós falamos sobre o estudo do céu, como ele acontece, e conhecemos a astronomia. Falamos também sobre alguns instrumentos que foram inventados ao longo da história para auxiliar nesse estudo do céu. E também identificamos as formas de percepção de referências em relação ao estudo do céu. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a utilização do Sol como ponto de referência e também como auxílio na observação do céu. Até lá!